Bom, vamos lá, pessoal, vamos para a estratégia, tá? A estratégia, então, abertura de Londres, o próprio nome já fala que uma estratégia que nós vamos operar durante a abertura, próxima ali à abertura de Londres. Por que a próxima abertura de Londres? Porque é um momento que a Bolsa, tá? A Bolsa de Londres está abrindo. Tá? A Bolsa de Londres, para quem não sabe, é a segunda maior bolsa. Primeira bolsa é Estados Unidos e segunda ali a Inglaterra. Existe uma briga entre eles, né? Mas em relação ao tamanho, mas é a segunda, depois terceiro vem a Bolsa do Japão. Então, quando abre essa Bolsa da Inglaterra, de Londres ali, a Bolsa de Londres, tem uma movimentação, né? Porque os investidores eles estão entrando no mercado e acabam influenciando diretamente, tá, ok? Nas moedas também. E aí existe uma volatilidade, né? Nós podemos observar quando o mercado ele está fora desse horário asiático. Aqui eu estou com o euro USD, tá? Primeiro, bom, como a gente está falando do mercado da Inglaterra, tá? Os principais pares de moedas ali que nós vamos buscar pares que estão envolvidos dentro da estrutura com o euro e com a libra, ok? E aí o que acontece? Quando esses pares, nós podemos ver esses pares, quando está fora desse horário antes da abertura, existe uma consolidação. Aqui teve uma movimentação antes, algum tipo de notícia. Deixa eu buscar aqui. Vou puxar mais para trás aqui. Tá, até aqui foi. Então, ó. O mercado lateralizado, deu abertura do mercado de Londres, explodiu. Lateralizado, movimentou. Okay? Maior parte do tempo é essa característica. Existem alguns momentos, por algum motivo, ou notícias, ou alguma especulação prévia de algum dado econômico, alguma notícia, existe um movimento prévio, tá? Como aconteceu aqui, mas não é normal. Okay? Não é normal esse tipo de movimentação. Okay? Bom, e aí então nós temos aí, já falei para vocês, os principais ativos, tá, que nós vamos estar operando. Então, por exemplo, euro, USD, GBP, USD, GBP, JPY, o GBP AUD. Okay? Então, envolvido ali, vocês podem estar depois puxando, né? Tem vários tipos, várias moedas que você pode estar fazendo um estudo e vendo qual que umas vão se adaptar melhor à estratégia do que outros. Eu vou passar os princípios básicos da estratégia. Existe, pessoal, diversas estratégias. Se vocês jogarem no Google, vai ter diversas estratégias de abertura de Londres, tá? Algumas que buscam rompimento de consolidação, por exemplo, esse tipo aqui, ó, de consolidação, e o mercado você vai colocar uma ordem pendente, uma acima e outra abaixo, tá? E aguarda o rompimento, okay? De forma cega, sem olhar para nada. E eu acabei, né, desenvolvendo a minha própria estratégia, uma forma que eu acho mais sensata de estar operando esse tipo de movimento de volatilidade. Então, respondendo aquela pergunta, eu posso adaptar isso para o mercado da abertura americana? Pode, o mesmo princípio que nós vamos utilizar aqui, vocês podem estar levando para um mercado americano. Eu vou estar mostrando até o exemplo aqui no DAX, tá? Que o DAX é a abertura vai pegar uma hora antes, que o mercado alemão ele abre uma hora antes do mercado de Londres, tá? Então eu vou mostrar como é que vai funcionar lá também, mas é o mesmo princípio. Bom, o que é interessante? Quanto menos movimento nós tivemos abertura do mercado de Londres, tá? Quanto menos movimento, maior consolidação, é como se fosse uma mola, imagina uma mola e você comprimindo essa mola. A hora que você solta essa mola, ela vai fazer um movimento explosivo. Seria mais ou menos isso. Então, quanto maior o movimento compressivo, maior vai ser o movimento. Então, eu não quero aquele tipo, eu não vou selecionar aquele dia em que eu já tive um grande movimento. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó.
Okay? Essa é uma característica. Outra característica, quando o mercado, quando eu não opero, tá? Pessoal, eu não montei nada aqui, tá? Não montei slide, não montei nada, então vocês vão anotando o que eu vou falando aqui, que eu vou falar tudo, tá? Sobre a estratégia. Mas não tem um roteiro que eu vou estar seguindo, que eu for lembrando aqui, eu vou falando. Bom, então uma das características que eu não opero, que não é válida essa estratégia, quando existe uma grande movimentação, tá? E principalmente quando essa movimentação ela já teve a proporção, a média de movimento dia aqui, ó, e a proporção do dia já acima, por exemplo, de 70%, e um movimento direcional. Eu não vou entrar a favor, eu até posso entrar, mas contra a tendência. Vou explicar melhor para vocês entenderem. Então vamos imaginar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Aqui não foi, ó. Aqui, esse movimento aqui, ó, foi 400 pontos, tá? 400 pontos. A média de movimento diário é de 859. Ou seja, se tem 400 aqui, eu posso entrar a favor ainda, porque eu tenho mais 400 para movimentar. Mas vamos imaginar que esse movimento aqui, ó, deixa eu apagar ele aqui, ó. Esse movimento aqui, vamos apenas supor que esse movimento tivesse 800 pontos. Tá? Essa distância aqui. Eu não ia entrar se estivesse dando o setup que eu vou ensinar ainda a favor da tendência, nessa direção. Eu não ia entrar. Por quê? Ah, professor, mas pode andar 1.600, pode andar 2.000, pode andar 5.000. Só que a probabilidade é pequena, tá? Em cima desse estudo aqui do price movimento. Então, eu analiso isso também. Então, se estiver muito esticado, eu não entro. Posso entrar contra? Posso. Andou 800 pontos e o setup dá contrário. Posso entrar? Posso. Posso entrar. Legal? Então, esse é um pré-requisito. Deixa eu lembrar aqui o que mais que vai me impedir. Então, se o mercado andou... Ah, tá. E outra característica também é a seguinte. Se o mercado... Deixa eu achar aqui um exemplo. Aqui, ó. Esse dia aqui, ó. Esse dia aqui, o mercado ele fez aqui, essa linha amarela aqui, ó, que eu tracei, é o timelines, ele está me sinalizando 9 horas, tá? Na verdade, eu vou colocar ali e explicar para vocês, é 8h45, é o candle das 8h45 que nós vamos marcar. Por que que ele marca 8h45? Porque ele abre 8h45, mas ele fecha às 9, tá? Então esse candle que eu sinalizei aqui é o candle que está fechando às 9 horas, que eu vou ensinar o setup. E nesse momento aqui, ó, que esse candle fechou das 9 horas, existe já no dia um topo e um fundo, ou seja, ele está consolidado. Tá? Esse tipo também, essa característica gráfica, tá? vai me impedir de estar operando aquele dia. Pode acontecer sim, tá? Mesmo tendo essa característica aqui, o preço ir embora, pode, mas alguns filtros que eu criei, tá? Que eu vi que a maior parte desses, quando tem essa característica, não acaba dando trade legal, tá? Trade produtivo. Bom, acho que eu falei tudo, o que vai me impedir, legal. Bom, outro ponto também, essa média aqui, essa média é uma média de 150 exponencial, acabando de falar, é uma média exponencial 150, tá? Por que que eu coloco essa média? Essa média vai ser uma referência, tá? Essa média vai ser uma referência. Referência do preço ou muito distante dela, tá? Muito distante dela. Por exemplo, se a média estiver muito distante, exemplo aqui, ó, esse aqui, ó, exemplo, e tivesse me dando um setup aqui para comprar, eu não ia entrar porque ele está muito distante da média. O que a distância da média acontece com o preço? Né? O pessoal fala que funciona como um imã, né? Ele sempre tenta buscar para o centro. Né? Ele vai, volta para o centro, volta para o centro, ele sempre acaba voltando para o centro. Então, quando ela está distante, existe uma grande probabilidade, nós podemos ver que tem uma grande probabilidade dela voltar. Então, se estiver muito distante,
eu não entro também, tá? A não ser se for um setup contrário, a favor do movimento. Por exemplo, olha que setup bonito aqui, nada a ver do setup que eu vou mostrar para vocês, mas olha que setup bonito aqui, ó, com índice. Ó, o preço longe da média, candle de rejeição e o índice gritou. Ó, o índice gritou. Pessoal, vou virar a tendência. Então, longe da média, ó, 250 pontos, longe da média, vou comprar, tá? Vou ficar atento quando bater na média aqui, mas aqui ele deu um belo de um sinal gritando, legal? Não é estratégia, eu vou explicar agora a estratégia. Euro USD, já aumentei o gráfico aqui, deixa eu voltar para o máximo que eu consegui aqui. Começar aqui segunda-feira. Bom, como toda estratégia, pessoal, não vai acertar 100%, por isso do gerenciamento de risco e novamente lembrando daquele vídeo que eu falei para vocês, aquele vídeo que eu fiz ontem, tá? Que já até passaram o link aí que eu vi sobre gerenciamento. Cara, é importantíssimo seguir aquele princípio nessa estratégia, qualquer tipo de estratégia, tá? Porque nenhuma estratégia vai acertar 100%, então por isso é importante ter um bom gerenciamento. Então vamos lá. O timeline ele já me marcou aqui, para quem não tem essa ferramenta, nessa ferramenta aqui é uma ferramenta do Unitrader Timelines, essa daqui, ó, que você consegue marcar os horários, tá? O horário que você quer que apareça a linha tracejada, pode colocar até 4 linhas, aqui a gente só quer uma linha. E ela vai marcar 8h45. Na verdade, como eu falei para vocês, ela está marcando esse candle que fecha às 9 horas. Ele abre às 8h45, por isso que no MetaTrader ele está marcando 8h45, ele fecha às 9. O que você vai fazer? Você vai pegar o fechamento deste candle, pegar o fechamento deste candle. Ixi, essa. Pegar o fechamento deste candle, vai sinalizá-lo. Okay. Primeiro vamos sem os filtros aqui, tá? O próximo candle eu aguardo um candle preferencialmente de força. Esse foi um candle de indecisão, um candle, tá? De força. Vamos imaginar que esse daqui fosse um candle de força negativo e eu coloco uma ordem pendente na sua mínima. Candle que fechou abaixo desse candle. Stop loss posicionado no candle. E aí eu vou trabalhando a relação de 1 para 1, de 1 para 2, e aí conforme a gestão de risco de cada um. Okay? Aqui eu não sei se seria dado 1 para 1, mas vamos novamente, risquei. Esse candle fechou abaixo, eu entraria uma ordem pendente aqui e o stop loss posicionado aqui. Legal? Bom, o preço até foi. Aqui eu estou fazendo uma operação contra a tendência, que a tendência do dia é qual? A tendência do dia é um movimento de alta. Está trabalhando, ó, a abertura do mercado, preço alto. Aí o preço fechou acima. Posso estar buscando novamente, aquele candle está sinalizado. Posso buscar agora a compra? Pode, ó, esse candle aqui, ó, continua lá. Ó. Fechou acima, ordem pendente, stop loss e vou buscar minha relação risco-ganho. Novamente, vou pegar um exemplo aqui. Ó. Fechou. O mercado fechou abaixo. Esse candle aqui, ó, vermelho fechou abaixo. Eu coloco uma ordem pendente abaixo dele. Pegou? Não. Eu tiro a ordem. Esse candle fechou acima. Coloca a ordem pendente, stop loss, pegou e entra.
ok? São operações rápidas, isso é praticamente um scalp, tá, pessoal? Porque é um momento de alta volatilidade do mercado, ok? Vamos lá. Novamente. O mercado fechou. Agora sim, agora nós vamos começar a seguir os filtros. Fechou esse candle. Candle de força. O que é um candle de força? Para quem foi aluno aí já vai saber, tá? Candle de força. Nós temos negativo. O Mauro Bus pode até ter uma sombrinha. Ou de rejeição. Positivo. Okay? Candle de força. Vendedora e compradora. Bom, aqui foi um candle de força? Não tivemos. Esse segundo candle foi um candle de força? Foi. Coloca uma ordem pendente abaixo dele. Uma ordem pendente abaixo. Não deu sinal. Próximo candle que fechou foi esse maruboso verde. Coloca uma ordem pendente. Não. Depois o preço caiu. Vamos estender aqui. Esse candle aqui, coloca uma ordem pendente. Pegou minha operação. Stop loss posicionado acima. E aí vou fazendo a minha gestão de risco. Legal? Estão entendendo, pessoal? Novamente. 8h45. Sinalizo, vou colocar uma outra cor aqui, a sinalização. Sinalizo o fechamento. Esse candle aqui, ó, fechou abaixo. Fechou abaixo. Eu coloco uma ordem pendente. Esse candle pode ter pego aqui, ó, ordem pendente e stop loss aqui. Pode ter pego aqui, tá? Pode ter pego aqui, ó, a minha ordem, estopou aqui, fechou acima, eu coloco uma ordem pendente aqui. Entro na operação e vou fazer no gerenciamento. Por isso, tá? Por isso que é importante a gestão, e vocês assistam um vídeo que eu fiz, tá, ontem, que vai falar exatamente sobre isso aqui, ó, tá? Quando você aqui eu estopei, aqui eu entrei novamente na operação, a questão dessa relação. Bom, vamos pegar um outro par. Aqui eu falei do Euro USD, vamos pegar aqui, ó, GBP AUD. Vamos dar um zoom. Ó. Hoje no GBP AUD, vamos pegar no GBP AUD. Fechou o candle, 8h45, eu sinalizo ele. Fechou um candle de força? Força, lembra que eu mostrei? Ó, candle de força. Entro e stop loss posicionado. Vou fazer no gerenciamento. Aqui. Ontem fechou, marco candle. Primeiro candle que fechou abaixo. Esse candle é um candle que tem sombra, vamos considerar um candle com força. Vamos colocar a ordem pendente. Pegou, não fechou, continuou fechando abaixo, candle de força. Opa, esse fechou abaixo, candle de força. Coloca essa ordem pendente aqui. Stop loss aqui. Fiz a entrada. Deu alguns pontos aí, não sei se chegou a dar uma relação de 1 para 1. Se não deu, se você jogou para o break-even ou foi estopado, quando esse candle aqui, ó, esse candle fechou acima da linha amarela, que é do fechamento do candle das 8h45, coloca uma ordem pendente, stop loss abaixo e entra na operação. Pessoal, muito simples, muito simples a entrada. Eu acredito que vocês tenham entrado. Tempo gráfico, 15 minutos. 15 minutos. Vamos ver no DAX, que eu falei para vocês, o DAX. O DAX agora, o timelines não é mais 8h45, é 7h45. Por quê? Porque ele abre às 8. Sempre M15, Gustavo. Cara,
você pode utilizar, fazer um estudo em outros tempos gráficos. Eu já estudei no passado, M15 era o que dava o menor ruído e o menor número de stop, tá? M15 era o mais tranquilo. O DAX é perigoso, pessoal, o DAX é caro, por isso, novamente, assistam o vídeo que eu fiz ontem, que vocês vão entender muito bem, tá? O DAX ele é perigoso, tá? Então por isso tem que utilizar aquele princípio que eu mostrei ontem. 7,45, então é que vai fechar 8 horas. 8 horas, então é uma hora antes, porque a abertura do mercado alemão, da bolsa alemã, ok? Então vamos lá, como é que vai funcionar aqui? Vamos pegar aqui já, dar um zoom. Vamos lá. Fechou. Fechou acima. Deixa eu colocar outra cor aqui, senão vai ficar legal. Senão vai confundir. Amarelo, fechamento. Candle de força, fechou acima. Coloca uma ordem pendente. Stop loss abaixo. Só pegou nossa ordem e voltou, nos estopou. Faz parte. Tá? O que eu faço? Fechou esse candle agora aqui, esse candle. Fechou abaixo, coloca uma ordem pendente, stop loss acima e entra na operação, aí dá uma boa relação aí de umas 3, 4 vezes. Então o stop que a gente perdeu aqui, recuperamos aqui, tá? Ainda saímos no lucro. Mesmo princípio, a única coisa que vai mudar, pessoal, é a questão do horário, tá? A questão do horário aí que vai estar mudando, tá? Lembra que eu falei para vocês, quando que eu não opero? Nesses dias aqui, aqui deu entrada. No dia já tem um topo e já tem um fundo, mercado consolidado. Esquece, é perigoso. Esse dia é perigoso operar. Tá? Olha o tanto de lateralização que teve aí no mercado. Okay? Abriu, entrou, stop loss acima. Deve ter dado aí 1,5 vezes a relação risco-ganho. Legal, pessoal? Então não tem segredo, é uma estratégia muito simples. Tá? Qualquer um tempo gráfico de 15 minutos, é muito tranquilo de se operar, 15 minutos, dá tempo de estar fazendo. Aqui, fechou. Fechou. Olha só que convergência que nós tivemos aqui. Fechou. Esse candle, um candle de rejeição, ele fechou abaixo, volume, olha o índice aqui, gritando. Me vende, né? Candle de rejeição com volume alto. Coloca uma ordem, deu setup, fechou abaixo da linha que nós marcamos, entrou, stop loss posicionado acima, belo de um movimento. Legal? Então, pessoal, muito simples, né? 15 minutos é tranquilo de se programar, fazer a programação. E sim, vamos lá. Deixa eu responder algumas questões aqui. Professor, temos que escolher pares ou índices que estejam lateralizados antes da abertura? É aquele princípio que eu falei, quanto mais lateralizado, melhor, tá? Quanto mais lateralizado, melhor. Você mede a abertura ou só o fechamento da vela? Mede a abertura ou fechamento da vela? Não entendi, Jennifer. Cara, o que eu marco aqui, o que eu marco é o fechamento da vela, tá? Então o candle, deixa eu dar um zoom aqui maior aqui, Deixa eu pegar um candle aqui que esteja mais formado aqui. Por exemplo aqui, 7h45, 8 horas. Eu pego esse candle aqui e vou pegar o seu fechamento. Eu pego o fechamento dele. Pego o fechamento, não é máximo nem mínimo, o fechamento dele. Aí vou aguardar um candle fechar acima dele com força. Foi esse candle primeiro? Não. Esse também não. Foi esse daqui. Fechou acima com força. Okay? Ou abaixo com força vendedora. Tá? Esse fechou acima com força compradora. Ordem pendente. Ordem pendente eu coloco o spread, tá? Mais um pip, ok? Então a ordem pendente é igual
o spread mais, colocar em pontos aqui, tá, para vocês saberem, 10 pontos, que significa um pip. Legal? Professor, qual a recomendação alvo saída da operação? Adner, cara, isso daí você pode... eu acho que eu já dei, eu não sei, eu lembro se eu já falei aqui, mas eu acho que segue aquele princípio que eu falei sobre gerenciamento. Eu falei na live passada, foi para vocês que eu falei, na live passada. Qualquer tipo de estratégia, normalmente como é que eu faço? Eu utilizo inicialmente no meu bloco de operações a relação de 1 para 1, buscando a relação de 1 para 1. Então, se eu arrisco 0,5% de stop, eu vou buscar 0,5%. A hora que eu alcanço 50% ou mais do meu lucro mensal, eu começo a aumentar. Tá? Só que aí, o que eu faço? A hora que dá 1 para 1, eu jogo para o break-even, para não ter mais perigo de perder. E busco uma relação de 2 para 1, 3 para 1. Legal? Tem algum filtro para direcionar se é compra ou venda? Gustavo, boa pergunta, cara. Tem, tá? Tem. O que você pode fazer, tá? Se você tem um conhecimento bom já de mercado, eu normalmente o que eu faço, tá? Os meus alunos também. Nós selecionamos o que nós vamos operar no outro dia, independente da estratégia. Pode ser abertura de Londres, né? Pode ser abertura de Marte, pode ser de Júpiter, pode ser qualquer estratégia, tá? Nós selecionamos antes o método Time Flow, nós selecionamos um dia antes que nós vamos operar no outro dia, seja para scalp ou para day trade, né? Então, com base nessa estrutura do gráfico diário, nós vamos estar buscando. Um exemplo foi, para quem pegou aí, AUD USD. Lembra do AUD USD? Qual que é a estrutura do AUD USD? Não é a gente está buscando uma venda? Buscando venda no AUD USD. Vamos imaginar que o AUD USD fizesse parte dessa estratégia. Eu estaria buscando, dando preferência para buscar uma venda, então, dentro dessa estratégia para o AUD USD. Legal? Professor, essa estratégia serve para abertura de Tóquio, haja visto que a sessão que abre antes de Sydney é parada também? Jardel, cara, é questão de você fazer assim que muda muito de tempo em tempo a estrutura de mercado, tá? Eu não lembro no passado, eu vou ser sincero para você, eu não lembro, cara. Como é um horário que eu não opero, tá? Eu normalmente na parte da tarde, eu não sento mais na frente do computador, 5 horas já estou com o computador desligado, tá? Eu já vou, né, vou fazer alguma coisa com o meu filho, brincar. Não estou na frente de computador. Então, cara, em hipótese alguma, eu opero à noite, tá? Nem no passado, quando eu comecei, eu nunca fui muito... que você ficava um tempo maior estudando, ficava na frente de computador, nunca fui adepto a isso, tá? Então, cara, eu acho que assim, faz um estudo, pega esses princípios, pega os pares, como é o horário asiático, você tem que pegar os pares que tem o Yen, tá? O JPY, o AUD, tá? O NZD, pegar esses 3 pares e faz a combinação deles e busca nesses horários aí abertura, pega a abertura do mercado de Tóquio, abertura do mercado australiano e pega e busca a movimentação, vê se tem alguma relação interessante ali, se tem a movimentação como nós vimos no mercado, abertura do mercado alemão e do mercado de Londres. Legal? Estudar. O segredo, pessoal, é estudar, não ter preguiça, tá? Como tudo, a gente não ficar limitado, tá? Limitado ao que o professor está falando ali. Cara, pega e estuda. Eu sempre fui curioso. Eu sempre desenvolvi os meus métodos porque eu nunca peguei nada fechado de ninguém e comecei a aplicar cegamente. Eu sempre fui curioso, fuço, vou atrás, né? Se eu vou num médico, o médico fala alguma coisa para mim, cara, não é minha área, que eu não sou médico, cara, mas eu vou fuçar, eu vou atrás, eu vou estudar, vou buscar artigo científico, ver se aquilo que ele falou é verdade, né? Vou fuçar, vou pesquisar. E a mesma coisa vocês, não é porque eu falei, cara, pesquisa, senta, puta, isso que o professor falou tem nexo, puta, mas aqui parece que dá para melhorar, né? Eu sempre fui assim, eu aperfeiçoei as estratégias que eu utilizo hoje, foi um insight que eu tive ali, né, um conhecimento ali, casei. Então, não tenha preguiça, pessoal. Muitos têm preguiça. Eu não estou falando só na área de trade, não, né? Em várias áreas, e por isso que não evolui. Por isso tem a diferença de um profissional e de um profissional medíocre e um profissional de sucesso. Legal? Nessa estratégia, é válido colocar ordens
pendentes de compra e venda no candle, stop de venda, stop de compra no fundo. Jardel, cara, não, se for para você entrar, você sempre tem que entrar, a não ser se for o stop de perda, tá? Sempre tem que entrar na direção que o preço está te falando. Se for uma direção de compra, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui o DAX aqui, ó. Vamos pegar esse, boa pergunta, tá? Boa pergunta, ó, aqui, ó. Fechou. Como esse candle fechou para cima aqui, ó. Fechou para aqui, vai ser um exemplo, puta, vai matar a pau esse exemplo aqui, ó. Como esse candle fechou para cima, não tem por que eu colocar venda aqui. Ah, professor, mas virou depois. É outra história. Nós vamos estar buscando o quê? Compra. Compra é um candle de força, vamos estar buscando compra. Entrou na compra, colocamos o stop aqui embaixo, ó, nosso SL stop aqui embaixo, estopamos. Esse candle aqui agora, ó, fechou para baixo, fechou abaixo, ó, da nossa linha, vamos colocar a linha, chamar isso aqui de linha d'água, fechou abaixo da nossa linha d'água, agora que nós vamos startar uma nova ordem pendente, agora que nós entramos na ordem pendente com stop loss aqui, legal?